Ok, vamos então continuar com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, o Novo Testamento, na visão espírita. Tá? Vou só esquentar ali. Nós estávamos falando nas últimas semanas a respeito da chegada de Jesus em Jerusalém, já nos últimos momentos da sua existência aqui, encarnado como nós, né? E dos embates, né? A gente falou, só fazendo um breve retrospecto, né? Dos vendilhões do templo, né? Que ele ficou indignado com o comércio em torno do templo de Salomão. E então Jesus estava, a sua chegada em Jerusalém foi aquela chegada triunfal, né? Sendo aplaudido, sendo aclamado, tá? O famoso Domingo de Ramos. E nós estamos nestes dias que antecedem o seu martírio, né? Nós estamos nesses últimos dias que antecedem. Então, nesse clima psicológico, nesse clima social, nesse clima desse momento que nós estamos, né? Nos últimos momentos de Jesus, praticamente, né? E aí a gente vai ver aqui o próximo tópico, na sequência justa aí do que a gente está estudando, né? Sobre a autoridade de Jesus, capítulo 21, versículo 23. Está também em Marcos e em Lucas, eles citam também esse tópico aí, né? Então, chegando ao templo de Salomão, né? Aproximaram-se dele enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Porque Jesus, no tópico anterior ali, ele curou vários cegos, né? Ele curava, o tempo todo ele estava derramando os seus fluidos curativos, o seu magnetismo superior, e estabelecendo a melhora do corpo, né? Através dos sintomas, do alívio dos sintomas, ou da mudança, né? A pessoa estava cega e passou a enxergar, às vezes cego de nascença. Ou a pessoa estava surda e passava a ouvir, não conseguia andar, de repente havia uma cura instantânea, né? Só que a gente até lembrava outro dia que essa cura ainda era de fora para dentro, não era de dentro para fora, né? Assim como o passe, por exemplo, é uma cura de fora para dentro, né? Tanto que os espíritos falam dos casos de 10ª vez, né? Já ouviram falar dos casos de 10ª vez? Os casos de 10ª vez, né? Que é assim, a gente vem tomar passe, né? A gente vem cheio de necessidades e tal, aí os espíritos nos auxiliam com todos os recursos possíveis, né? Nos auxiliam para que nós sintamos o alívio daqueles sintomas, daquelas dores, né? Daqueles mal-estares que a gente está, no corpo físico, emocional, né? Então, por 10 vezes, dizem os espíritos, na obra do André Luiz, a gente vê claramente isso, né? Por 10 vezes, eles prestam socorro integral. Eles prestam socorro integral. A gente está lá com uma mancha escura, energias deletérias lá no fígado, nos rins, no estômago, na cabeça, eles fazem lá, né? Através dos mecanismos que eles têm de retirar os fluidos, de dissolver aqueles fluidos, e faz uma limpeza geral em nós. A gente sai aliviado, né? Aí semana que vem a gente volta todo necessitado de novo, né? Por quê? Porque é a melhora exterior do perispírito, do corpo físico. Mas e a mente? E a emoção? E o sentimento? Será que nós já mudamos? Será que nós já alteramos o padrão comportamental? Frequentemente não. Alguns de nós viemos aqui, ouvimos, pensamos, chegamos a conclusões e nos motivamos a mudar. Chega a semana que vem, eu estou melhor.
Chega na outra, eu estou melhor ainda. Porque eu estou absorvendo esses estímulos para a minha mudança. Mas muitas vezes eu venho e recebo o benefício, mas não absorvo o conteúdo moral. Então eu continuo o mesmo, faço as mesmas coisas na semana, cometo os mesmos erros. Semana que vem eu volto do mesmo jeito. Então André Luiz fala dos casos de 10ª vez, em que a pessoa por 10 vezes consecutiva recebe o tratamento integral. Mas se ela não se move a mudar certos conteúdos comportamentais, psíquicos, emocionais, aí os espíritos não dão aquele tratamento integral. Tem gente que já está contando no dedo. Peraí, eu vim quantas vezes já? Tô brincando, né? Mas nós somos assim, né? Então, os espíritos ajudam, mas eles não querem ser coniventes com o erro. No processo educativo que nós estamos, eles não querem ser coniventes com o erro. Porque senão a gente vai se acomodando. Vou lá no centro, e tomo passe, fico bem, então, mas aí eu continuo do mesmo jeito, indefinidamente, a perder de vista. Então eles não querem isso. Aí eles nos deixam por nossa conta durante algumas semanas, para que a gente sinta o resultado das nossas ações. E aí a gente se motive a mudar de fato. Então quando eles percebem que nós estamos nos movendo à mudança real, falam, agora sim. Né? Porque a gente é assim, a gente só se move frequentemente pela dor. Quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, a gente esquece dessas coisas todas. Mas quando aperta ali, aí a gente busca. Né? Aí a gente busca a oração, a leitura, o passe e tudo mais. Né? Mas voltando aqui, né, eu estava falando da cura de fora para dentro. Né? Cura de dentro para fora é essa cura profunda, mudança de pensamentos, mudança de conceitos, mudança de sentimentos. Né? Então, com que autoridade fazes estas coisas, as curas, os ensinos, tal? Quem te deu esta autoridade? Os fariseus, os sacerdotes, os anciãos estavam perguntando para Jesus, né? Em resposta, Jesus lhes disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. Vê a coragem moral de Jesus, né? Os fariseus, que era a autoridade máxima ali, os anciões, né? O conselho dos anciões. Então, era uma autoridade, todo mundo temia, né? E Jesus falou, olha, eu também vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me fazendo uma pergunta? Com que autoridade eu faço? Então, eu também vou perguntar uma coisa para vocês. Se vocês me responderem, aí eu digo com que autoridade que eu faço isso, né? Aí a pergunta de Jesus. É muito interessante essa parte, né? O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Então João, o Batista, que era primo de Jesus, que batizou Jesus lá nas águas do Rio Jordão, Jesus não batizou ninguém, mas ele se deixou batizar por João, porque era uma evolução já, né? Eles praticavam, como rito de passagem, vamos dizer assim, eles praticavam a circuncisão, que era uma operação de fimose, né? Então, Jesus se submeteu ao batismo de João porque era uma renovação social, era uma renovação religiosa, né? Não precisava fazer circuncisão, mergulhava a cabeça do cidadão lá na água, e marcava o início de uma nova atitude mental, de uma nova atitude sentimental, uma adesão à proposta de arrependimento que João Batista trazia. Que João Batista falava assim, arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. É o que João Batista falava, né? Eu vim preparar as veredas para aquele que é maior do que eu. E de quem eu não sou digno de desenlaçar as alparcas, as sandálias. Olha só, né? Ele sabia que estava falando de Jesus, que era primo dele. Né? Então, eu batizo com água, mas virá um outro que é maior do que eu, que batizará com fogo do Espírito. Você vê que ele sabia que Jesus não ia batizar com água, que não ia fazer aquele batismo. Mas ele batizaria com o fogo do Espírito. Né?
as dificuldades, as provações. Né? E Jesus falava a respeito do martírio que ele iria passar. Ele falava que ele iria passar por um batismo de fogo, e que ele tinha pressa que se cumprisse esse batismo. Né? Pensei que era meu celular não está aqui. Né? Esqueci em casa. Os barulhinhos, né, que faz. Mas enfim, né? Aí Jesus então pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Né? Aí os sacerdotes estavam arrazoando, eles se juntaram lá e começaram a conversar. Receberam uma tarefa que era responder a pergunta de Jesus, então eles estavam ali conversando entre eles, né? Aí eles diziam: se nós dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por qual razão não creste nele? Então Jesus era muito esperto, né? Colocou eles numa situação delicada. Eles quiseram colocar Jesus numa situação delicada e eles é que acabaram entrando. Porque Jesus, muito sábio, né, colocou eles nesse dilema aí. Se nós dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por qual razão não crestes nele? Porque assim como os fariseus, os sacerdotes procuravam pegar Jesus em contradição, também faziam isso com João. Porque ele não estava seguindo ali o status quo do farisaísmo, da crença, da política organizada, da religião organizada. Ele não estava. Ele estava indo um caminho à parte. Ele vivia sozinho lá no deserto da Judéia, e batizando nas águas do Rio Jordão, né? Comendo utilizando-se do mel, né? De algumas plantas silvestres ali por perto. Ele não fazia parte do sacerdócio. Então ele não era bem visto pelos judeus, pelos fariseus, né? Pelo povo, sim. O povo o tinha como um profeta, mas o sacerdócio organizado não. Né? Então eles entraram nesse dilema. Se dissermos dos homens, tememos a turba, a multidão, pois todos consideram João um profeta. Né? Então eles não sabiam se falava que era do céu ou dos homens, porque qualquer uma da resposta eles iriam estar expostos a uma fragilidade, né? Porque a multidão gostava de João. A multidão apreciava os ensinos dele, né? E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Danadinhos, né? Tentaram sair pela tangente, né? Mas aí Jesus falou, ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Nada mais justo. E o que eles iam falar depois disso? Né? Então também eu não digo com que autoridade faça. Na verdade ele falou com que autoridade ele fazia, né? Ele estava ali em nome de Deus, né? Estava ali cumprindo-se a profecia. A primeira coisa que Jesus fez em Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu, né? Quando ele começou a tarefa messiânica dele aí, a primeira coisa que ele fez, chegou na sinagoga, pegou um rolo, um dos papiros que tinha ali, e leu uma profecia de Isaías, né? Que falava sobre a vinda, né, do Messias. E aí ele fecha e fala assim: hoje se cumpriu essa profecia. O que aconteceu? Eles quase mataram ele, teve que sair rapidinho da sinagoga, né? Então ele já tinha falado em outras oportunidades, em outros lugares, a autoridade dele. E a autoridade, na verdade, de Jesus estava em tudo o que ele fazia, nas curas, nos sinais que ele dava, nas informações que ele oferecia à população que o seguia, né? No amor que ele dedicava às criaturas. A autoridade dele era uma autoridade moral. Não era uma autoridade sacerdotal, uma autoridade política, não, era uma autoridade moral, né? Então, aí a gente entra na parábola dos dois filhos na vinha. Lembrando que o Felipe está com o microfone ali, quem quiser
participar, acrescentar, fica à vontade, viu? Só levantar a mão ali que ele já leva o microfone. Parábola dos dois filhos na vinha. Mas que vos parece? Então, ainda nessa linha de raciocínio, ele estava ali diante dos sacerdotes. Tá? Vamos pensando nessa situação. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Chegou para um dos filhos e falou: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Né? Em resposta, ele disse: Não quero. O filho falou: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Né? Isso acontece no dia a dia. Às vezes você fala uma coisa para um filho, né? Às vezes o filho reclama na hora, acha ruim, né? Mas aí pensa melhor e vê que não custa nada, vê que é alguma coisa, né, simples, vai e faz. Né? Isso acontece. Jesus trouxe essa parábola. Aproximando-se do outro filho, eram 2 filhos, disse a mesma coisa. Em resposta, o filho disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Jesus usava dessas histórias, né? Bastante simples, né? Fácil da gente entender e fácil da gente passar também para as outras pessoas, né? Mas com sentido muito profundo. Porque não adianta a aparência da bondade, não adianta a aparência da boa vontade. É preciso a boa vontade real, é preciso a bondade real. Não adianta a gente querer ser bonzinho. Muito na nossa educação foi assim, a gente foi aprendendo a ser bonzinho. Né? Mas não por anuência do nosso desejo real, não por uma consciência que nós vamos adquirindo. O primeiro filho, que falou que não queria e foi, ele recusou porque não era a vontade dele. Ele recusou porque não era a vontade dele. Depois, pensando melhor, analisando, ele chegou à conclusão que ele precisava ir, precisava ajudar, dar a parcela de contribuição dele. E foi. Né? A Joana de Ângeles fala, no livro Amor, Imbatível Amor, da importância do não no processo de educação. Ela fala da importância da negativa. Quando a criança pequenininha começa a falar não, o que ela está dizendo? Coisas muito importantes. Ela está demonstrando psicologicamente fatos muito importantes. Eu sei que eu sou uma pessoa, você é outra pessoa. Eu sei que eu quero uma coisa, você quer outra coisa. E eu sei que eu não quero isso que você quer. Mas isso é importante? É muito importante. Nós vamos precisar disso para a vida inteira. É assim que nós vamos construindo a nossa identidade. Sabendo quem somos, sabendo o que queremos, nos distinguindo das outras pessoas. Isso não é desamor, isso não é desatenção, não é negligência, nada disso. Isso é sabermos quem somos. Quantas vezes a gente vai crescendo só fazendo a vontade dos outros, mas sem que aquilo fosse realmente fruto de uma consciência. A gente só aprendeu a ser bonzinho, a fazer média, né? Mas não a discernir profundamente o nosso desejo, o que nós queremos, o que nós precisamos e até o que nós devemos. Eu posso chegar à conclusão que até eu não queria fazer tal coisa, mas eu devo fazer. Porque é necessário, porque vai ser bom para mim. Mas isso é uma descoberta minha. Não é porque o outro, mas o outro que está querendo que eu vou, está querendo que eu faça, eu faço. Não. Eu estou chegando à conclusão que eu preciso disso. Não é? Eu preciso disso para o meu crescimento, para o meu avanço. Né? Na verdade, só há crescimento real quando nós somos movidos pelo nosso desejo.
Por isso que os espíritos amigos, eles respeitam tanto o nosso livre-arbítrio. Por isso que eles não querem gerar dependências. Eles não querem ficar dando respostas fáceis para nós, dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem. Não. E toda vez que a gente quer tirar isso deles, eles se esquivam. Às vezes você está conversando com um espírito, uma reunião mediúnica, você pergunta, você acha que a gente devia fazer assim, assado? Os espíritos falam assim, olha, vejam o que é melhor para vocês, conversem entre vocês, analisem, né? Porque eles não querem ficar gerando dependências. Eles não querem. Isso seria ruim para nós. Então eles respeitam o nosso livre-arbítrio profundamente. Você programou lá no plano espiritual de ser médium aqui na Terra. Você programou de fazer uma determinada tarefa aqui na Terra, a desenvolver um certo trabalho. Chega aqui, às vezes você não está lá muito bem disposto, vamos dizer assim, né? Você não está lá muito animado com a ideia. Os espíritos não vão forçar ninguém a fazer do que não quer. Ah, mas ele programou. Aí os próprios espíritos falam, programar uma coisa, executar é outra. Né? Então eles esperam, eles estimulam, nos lembram de algumas coisas, mas eles querem que nós busquemos, que nós aceitemos as tarefas, né? Não compelidos, mas pela nossa boa vontade. Né? Então o primeiro filho foi assim, ele recusou a princípio, mas depois ele percebeu a necessidade. E o segundo filho falou, não senhor, eu vou sim, estou indo já, daqui a pouquinho estou lá. E ó, tchum, sumiu, né? Sumiu. Olha lá, Felipe, acho que meu pai quer falar alguma coisa. Né? Então o segundo, às vezes é aquele que gosta de fazer média, aquele mais político, gosta de ficar bem, né? Mas depois acaba não... Oi, pai. Alexandre, sim. Você estava falando aí que os espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Sim. Mas tem centro aí que vai bastante gente, até porque os espíritos falam, né? Coisas que não deve, começa a orientar as coisas que... Né? Então a gente tem que sentir que a natureza dos espíritos, os espíritos que respondem às coisas materiais, interesses particulares, se deve casar com a Maria, com a Joana e tal. É verdade. Eles que dão, não só os espíritos, os encarnados também, né? Quando a gente começa então, a dizer... não é boa coisa, né? É verdade. Não é boa. A gente tem que discernir isso, né? Tanto os espíritos quanto nós, né? Não devemos interferir no livre-arbítrio alheio, né? Não precisa ser só espírito desencarnado, nós também, né? As questões particulares, a não ser que as pessoas nos venham perguntar alguma coisa, e mesmo assim, cuidado para nós não darmos as diretrizes, mas ajudarmos a refletir. Isso é importante, né? Porque senão também fica aquela transferência de responsabilidade, né? Então o outro fala o que eu tenho que fazer, eu faço, se dá errado, ó, ele que falou para eu fazer. Eu até não queria, mas ele falou para eu fazer, eu fiz e deu errado, né? Então, tanto os espíritos quanto os encarnados, né, nós devemos tomar cuidado com o livre-arbítrio alheio, né? Mas também tem uma coisa, pai, que eu estava lembrando, assim, a gente vê, por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, a gente vê no livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, uma crítica também profunda às casas espíritas. A gente vê também uma análise muito interessante sobre as casas espíritas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo também fazer espiritismo sem espírito. Isso é uma questão importante também. Né? A gente fica com tanto receio do contato com os espíritos, né? Até do contato mais próximo das pessoas com os espíritos, que nós vamos querendo excluir isso da dinâmica da casa. Às vezes reservando demais isso, apenas para aqueles que já estudaram muito, para aqueles que já se desenvolveram muito. Tá? Isso também é uma coisa que a gente tem que repensar. Né? O caminho do meio, nem tanto para cá, nem tanto para lá. Inclusive, nesse livro, fala dos trabalhos realizados por Bezerra de Menezes num centro de Umbanda. Não é? Um livro muito bonito, inclusive.
E falando até que muitas vezes as pessoas não encontram o alívio na casa espírita e acabam buscando os centros de Umbanda, onde permite-se, às vezes, o contato mais próximo com os espíritos e, às vezes, até orientações interessantes que são feitas. Importantes, às vezes até salvadoras. Né? Então, acho que tem centros e centros, né, pai? Acho que tem modos e modos da gente fazer esse contato com os espíritos. Por isso que a gente tem que estudar, aprender como fazer esse contato com os espíritos. Né? O que nós buscarmos, nós vamos ter. Se nós tratarmos dessa questão da mediunidade, das orientações espirituais de uma forma descuidada, nós teremos resultados duvidosos. Se nós tratarmos de uma forma cuidadosa, nós teremos resultados bons. Né? Então nós precisamos avaliar essas duas posições. Né? Então, continuando aqui, Jesus pergunta, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou para os sacerdotes, né? Dizem, o primeiro. Né? Responderam bem, né? O primeiro fez a vontade do Pai. Aquele que reclamou, e a gente assim, a gente reclama, depois a gente vai e acaba fazendo. Então, o primeiro, os sacerdotes falaram, né? Aí Jesus lhes diz, amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Vocês entenderam isso aqui? Jesus foi profundo aqui. Nessa linha, isso aqui é sutil, né? Nessa linha de raciocínio, Jesus está comparando essa coisa de aparência e de essência. Das máscaras e da coisa real que existe dentro de nós. Né? Então, aquele que falou que não ia, depois ele foi. Aquele que falou que ia, depois não foi. Né? Então, Jesus, ele está dando algumas dicas para os fariseus, para os sacerdotes e para nós. Por quê? Olha só. Amém vos digo que os publicanos, quem eram os publicanos? Eram aqueles cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus. Porque eles eram dos próprios judeus, que eram assalariados pelos romanos para cobrar impostos dos judeus. Então os judeus, eles odiavam os publicanos, eram os cobradores de impostos. Né? Hoje a gente gosta dos cobradores de impostos. Não é? Então, mas na época eles não gostavam. Não é? Então olha o que Jesus fala, olha, pois eu digo a vocês que os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus, no reino de Deus, do que vocês, fariseus, sacerdotes. Por quê? E aqui sem nenhuma nota de desprezo ou de preconceito pelas prostitutas. Jesus não está falando mal, mas está falando que são pessoas consideradas de má vida, não é? Até hoje são pessoas consideradas de má vida. Assim, né? Jesus sentava com as prostitutas, com os publicanos, tal, e conversava, comia com eles. E ele era mal visto pelo sacerdócio organizado justamente por fazer isso. Por sentar com as minorias, por dialogar com as minorias, com as pessoas que eram tidas de má vida. Jesus não tinha esses preconceitos. Né? O que ele queria dizer provavelmente com isso? Que os publicanos e as prostitutas estavam com as suas mazelas escancaradas. Estavam com as suas dificuldades expostas. Você é uma pessoa que está mais exposta do que uma prostituta? E aqui a gente não está falando mal, mas não é? Uma pessoa que fica às vezes na BR ali, ou fica na JK lá, Londrina, ou fica exposta socialmente, não é? Ela não tem nada a esconder. Não tem nada a esconder. O seu desejo, a sua necessidade estão todas expostas ali. Né?
Então, os publicanos e as prostitutas terão o trabalho apenas de querer mudar, de querer se ajustar internamente, de querer melhorar a sua vida, de querer ajustar o seu interior, a sua existência. Não é? E os sacerdotes? Eles tinham que fazer 2 trabalhos. Por quê? Porque eles estavam recobertos pela máscara da pureza. Em nome da religião, em nome do sacerdócio ali, eles estavam encobertos pela máscara da pureza. A máscara, não a pureza real. Por isso que Jesus falou para ele: vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheio de podridão. Não é? É por isso. Então eles tinham 2 trabalhos. Eles primeiro tinham que desfazer das máscaras, aceitar o seu desejo real, que fosse de roubar, que fosse de matar. Ué, não mataram Jesus? Foram os sacerdotes que mataram Jesus. Foi a pedido deles. Né? Por incrível que pareça, sacerdotes religiosos pediram para matar alguém. Mas foi o que aconteceu. Então isso tinha que vir à tona, as mazelas tinham que vir à tona, para que daí eles pudessem mudar o seu interior. Então primeiro entrarão nos céus os publicanos e as prostitutas. Por quê? Porque elas já estão mais adiantados, já estão em contato com as suas mazelas. Agora é só transformar isso. Né? Ficou claro, pessoal? Né? É muito importante isso, né? Porque como é que a gente faz para transpor isso para o aqui e agora? Para nós, para a nossa vida. Não adianta a gente pegar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e a gente falar assim: não, porque o bom espírito não pode sentir ódio, porque o bom espírito, a gente faz aquela voz bem mansinha assim, né? A gente entra assim, todo bonitinho aqui no centro, né? Fraternidade total, né? Assim. E a gente não mudou o interior, né? Somente aceitando que a gente sente ódio, que a gente sente raiva, que a gente tem dificuldades incorporadas ao nosso espírito ao longo das encarnações, somente aceitando essa realidade é que nós vamos mudar. Não adianta, como a Joana de Ângeles fala, aquela humildade de fachada, a veste da humildade. Ela fala assim: a humildade nunca será uma vestimenta exterior. Eu venho aqui tudo esculhambado, tudo furado, rasgado, para mostrar que eu sou humilde. Já pensou, né? Eu venho aqui todo coitadinho e tal, para passar a imagem de humildade. Isso não é a humildade real. Isso, ela diz, que é a face oculta da vaidade. É a face oculta da vaidade. Porque, na verdade, eu estou querendo chamar atenção pela minha aparência de suposta humildade. Então, na verdade, é vaidade minha. Né? Você vê como é que a gente escorrega para cá, escorrega para lá, e só a gente adquirindo uma visão mais profunda é que a gente vai vendo a verdadeira bondade, a verdadeira humildade. Dizem os Espíritos que a humildade real desconhece a si mesma. Então, se eu chegar aqui falando para vocês, pessoal, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Gente, vocês não sabem o quanto que eu sou humilde, pessoal. Não, sério. Eu sou super humilde. Né? Você já pensou? Eu já estou falando já de cara que humildade eu não tenho. Né? Se eu estou me achando de tão humilde que eu sou, a última coisa que eu tenho é humildade. Né? Estou querendo arranjar, estou querendo conseguir a admiração dos outros pela suposta humildade que eu tenho. Ou seja, já não tenho humildade. Né? Então é sutil isso aqui, né? E só com muita autorreflexão, muito autoconhecimento, autoanálise, que a gente vai entendendo as nossas reais dificuldades. E não ficar apenas mantendo-as. Mas, Alexandre, não é importante a gente manter a aparência? É importante. É importante a gente, até a Joana de Ângeles fala que sem as máscaras, praticamente se tornaria impossível a nossa convivência.
Ela diz isso. Sem as máscaras, se tornaria praticamente impossível a nossa convivência. Será que nós estamos realmente prontos para olharmos a nossa realidade de uma vez e a realidade dos outros de uma vez? Será que eu estou pronto para lidar com a verdade minha profunda e a verdade dos outros profunda? Se eu pergunto assim, quem quer a verdade? Todo mundo, né? Todo mundo quer a verdade, né? Mas será que a gente está pronto para a verdade? O que é a verdade? Em última análise, a verdade é Deus, né? Deus é a verdade absoluta. É como um sol, numa proporção menor, vamos dizer, mais próximo de nós, né? É como um sol. Será que a gente tem condição de olhar para o sol de olhos nus? A gente é cegado pelo sol. A verdade é que nem remédio, dizem os espíritos. Tem que ser na dosagem certa. O que acontece com um remédio que você usa numa dosagem inadequada, muito grande? O que acontece? A gente pode morrer, pode matar o remédio. O remédio pode nos matar, né? Fala, Fernando. Alexandre, mas quanto à questão, por exemplo, assim, a gente vê, mas a gente não quer ver. A gente ouve, mas a gente faz de conta que a gente não quer ouvir. Certo. Isso não prejudica a gente? Sim. Fantástico. Às vezes eu fico pensando, fico olhando todo esse espelho que a sociedade tem, e a gente fica falando, nossa, como que o ser humano podia, se mudasse um pouquinho a concepção de vida, de melhorar um ou outro, pensar no próximo, seria uma coisa fantástica para nós. Sim. Eu fico, nossa, parece que as pessoas não querem enxergar mesmo aquilo que é verdade, né? Que é certo. Até já tem condição de enxergar, já está enxergando até, mas prefere tampar a visão, né? Aplicar um anestésico na consciência, né? A gente aplica um anestésico na consciência, a consciência fala, olha, faz isso, faz aquilo. A gente vai aplicar um anestésico lá. Por isso que o álcool, a droga, tem servido muito para isso, entre muitas outras coisas, né? Os anestésicos que a gente aplica na nossa consciência, né? A gente está vendo as coisas acontecerem, as necessidades surgirem ao nosso redor, mas a gente fica fugindo, né? Do encontro da verdade, né? A Joana de Anjos fala que o mais importante hoje na Terra, nosso objetivo essencial, é nos autodescobrirmos, é descobrir o self, o eu divino, o eu profundo. Ela fala que esse é o objetivo máximo para nós na Terra. Todo o resto é importante? Mas é acessório. Todo o resto é acessório. O fundamental é nos autodescobrirmos e nos autodesenvolvermos. Esse é o grande objetivo nosso, né? Você levantou a mão, Inês? Oh, Felipe, acho que a Inês quer falar. Por isso que a gente foge tanto da gente, né? A gente foge da luz, né? Por isso que eu admiro muito, Alexandre, eu admiro muito a Joana de Ângeles com esses ensinamentos, porque o autoconhecimento nos ajuda nisso tudo que você falou agora. E eu acho que o caminho é analisar pensamentos e sentimentos, né? Para que a gente consiga esse melhoramento de nós mesmos, né? É verdade. Porque quando a gente pensa, muitas vezes passa um pensamento na cabeça de falar alguma coisa de alguém, ou reparar alguém, lá dentro de nós, antes que nós pronunciamos a palavra, lá dentro de nós aquilo nos soa mal, nos condena, né? A gente se sente falando, não, né? Isso não é correto, eu não gostaria que fizesse comigo isso, então não vou fazer para o outro, né? Sim. E isso a gente consegue quando tem o autoconhecimento. Verdade, isso mesmo. A gente vai desenvolvendo o self, o eu profundo, né? Porque a gente, quando se baseia na aparência, simplesmente, a gente está no campo do ego. No campo do ego, das projeções do ego. Não é o ser real, né? É a aparência, não é a essência.
Então é isso que Jesus está falando. Não adianta a gente só ficar no campo do ego, das aparências. É lembrarmos de contactar a essência e desenvolver o que há de ser em nós. O que há de ser em nós, né? Então Jesus falava assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque falava que nosso pai é Abraão, tal, né? Aí Jesus falou: ó, pois eu digo uma coisa para vocês, antes que Abraão existisse, Abraão existiu muito antes que Jesus, materialmente falando, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já tinha desenvolvido o ser. Muito interessante isso, né? Já tinha desenvolvido o ser. Na verdade, o nosso planeta tem 5 bilhões de anos, e Jesus, quando o nosso planeta foi estruturado, sob a supervisão de Jesus, Jesus já era um espírito puro. Ele já era, né? Já tinha desenvolvido o ser, né? E continua sendo cada vez mais, né? Por isso que ele fala com muita propriedade. Ele fala várias vezes: eu sou. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o leite que fortifica os fracos. Eu sou a bússola divina. Eu sou. Entendeu? O que nós temos que fazer é desenvolver o ser. Fazer acender a nossa luz, que vai ser fruto do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da capacidade de amar. Tem duas coisas que desenvolvem o ser: conhecimento e amor. Né? Conhecimento e amor, os dois têm que estar conjugados para que nós desenvolvamos o ser. Né? Por isso que só trabalho, boa vontade, persistência, perseverança, continuidade, é que faz a gente se superar. Faz a gente superar tudo na nossa vida, tudo se transforma, tudo modifica, tudo melhora, se eu exercito a perseverança e a boa vontade e a perseverança. Não tem nada que resista a isso. Não tem dificuldade que resista a isso. Né? Boa vontade e perseverança, que a gente vai desenvolvendo o ser. Tá? Acho que é aqui, né? Obrigada. Ok, obrigado, Inês. Então acho que aqui ficou claro, né? Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Já. Semana que vem a gente entra na parábola dos vinhateiros homicidas. Mais uma parábola que Jesus vai falar para os fariseus que o estão questionando. Tá? Então vamos lá, né? Já temos bastante material para analisarmos. Vamos agora fechar os nossos olhos. Entrando em contato com o que há de ser em nós. Saindo um pouco do exterior, em que nós somos constantemente chamados para o mundo dos sentidos, do fisiológico, do material. E nós vamos então buscar o mundo do transcendente, do subjetivo, do profundo, daquilo que muitas vezes é invisível para nós, mas é o mais importante, que é o espírito imortal. É a chama eterna, divina, que existe em nós. Então vamos silenciando nosso pensamento, respirando profundamente, com tranquilidade. Muito importante, a princípio, nós focalizarmos na nossa respiração, sentindo esse fluxo, esse refluxo dentro de nós, essa pulsação de vida dentro de nós, para que nós possamos acalmar as nossas emoções, colocar o nosso corpo e a nossa mente num ritmo mais tranquilo, num ritmo mais profundo, mais saudável. Nós vamos diminuindo a frequência do cérebro. Isso faz com que o cérebro descanse. As ondas cerebrais vão mudando a sua frequência.
Vou entrando num modo ótimo de funcionamento. Vamos acessando conteúdos mais profundos. Vamos relaxando o corpo. E à medida que nós vamos diminuindo a influência do organismo sobre o espírito imortal, o que há de nós, espiritual, profundo, se sente mais livre. O pensamento, o sentimento, as sensações de liberdade, de leveza, começam a surgir. Podemos sentir ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo. Podemos sentir como se estivéssemos até flutuando, como se estivéssemos nos expandindo. Quanto mais a gente silencia o pensamento, quanto mais a gente se aquieta fisicamente, mais livre nos sentimos espiritualmente. E nós passamos a acessar não apenas sensações agradáveis, leveza, paz, mas também informações, percepções, imagens positivas. Podemos inclusive visualizar paisagens, com a certeza de que nós estamos de fato onde o nosso pensamento estiver. Nós podemos aurir energias nesses ambientes iluminados. Podemos nos sentir até abraçados por parentes queridos, observando o seu sorriso, a sua felicidade em nos ver, em conversar conosco. E nós podemos senti-los também, abraçá-los, sentir o seu calor espiritual, seu afeto. Podemos observar a exuberância da natureza espiritual, o perfume no ar. Você está revestido de luz. E as pessoas com as quais você contacta também estão revestidas de luz. E essa luz vai se expandindo mais e mais. Quanto mais você eleva o teu pensamento. Querido Mestre Jesus, que possamos, Senhor, manter este estado de bem-aventurança durante todos os dias, todas as horas, durante o passe que iremos tomar, durante a convivência que teremos à tarde, à noite, e toda a semana que teremos pela frente. Que possamos reter em nós essa luz e esse amor, essa paz e essa plenitude que estamos vivenciando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então nós finalizamos o nosso estudo de hoje, já nos despedindo de todos, né, que estão aqui no centro. Também os nossos companheiros na internet que estão estudando conosco.
Um grande abraço. E lembrando que nós teremos o atendimento individual ali na salinha ali em cima para aqueles que o desejarem. Tá? Nós começaremos o passe justamente com as pessoas que farão o atendimento. Né? Então, aqui as pessoas que quiserem passar pelo atendimento podem se dirigir à fila ali do passe. E depois nós chamaremos todos os demais que não passarão pelo atendimento, mas poderão tomar o passe também. Tá? Um abraço a todos, um bom domingo, uma boa semana para todos.